Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Gente, eu falei para vocês, né? Não vão embora, porque a gente vai ter um cara muito bacana, muito competente. E no meu caso, né? Eu era fã, assim, muito fã quando era jovem. Estava entrando na universidade quando o Kid de Abelha explodiu, né? Na cena musical. A gente cantava em todas as festas, tocava em todas as festas. E hoje é um cara muito atuante, né? Ativista, assim, pouca gente compositor, né? Geralmente a gente não lembra do compositor, lembra do cantor, mas o Leone, ele já compôs com Cazuza, Ezequiel Neves, Herbert Viana, Léo Jaime, fez sucessos interpretado pelo Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Martinália, Fernanda Abreu, 14 Bis, Simoni, Frejá. É de uma variedade tão grande, né? Agora, como se tudo isso não bastasse, ele está no nosso campo, né? No campo ao lado dos trabalhadores. Então, sem mais delongas, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Leone, vem para cá. Alô, Ei, alô. queridão. Adorei a introdução e a musiquinha também escolhida. Acho que é uma música que tem muito. Já tinha a ver com aqueles tempos, mas tem mais a ver com os dias de hoje ainda, né, cara? A gente sabe, se interessa por tudo, é tanta informação, a gente não consegue dar conta nunca, né? Legal. Exato, exato. Que bom, que bom. Hoje eu fiquei ouvindo que de abelha, assim, porque foi como você chegou a mim, né? Eu entrei na universidade em 84, que de abelha estava explodindo, né, naquele período. E Foi. a gente dançava demais, demais, assim. Aí quando eu sou sua amiga no Twitter há um tempo, e aí às vezes eu vejo você retweetando algum post meu ou alguma coisa da rede e tal, eu vejo, poxa, que legal, o Leone está aqui do nosso lado, do nosso campo, né, fazendo enfrentamento. Aí, Leone, tem uma galera querida, assim, que eu chamei para compor essa bancada, para conversar com a gente, eu vou chamá-los e a gente começa a nossa entrevista. O Julinho Bittencourt, que é músico, Opa, tudo bem? grande Prazer, legal. jornalista. Alô. Leone, a O gente fez Julinho um foi seu belo boteco hoster, da né? Fórum, né? Hã? Quando o Leone fez no Boteco da Fórum, na pandemia, foi você que tocou, não foi, Julinho? Foi sim. Eu com o Renato e a Adri também, o Rovai e a Adri. Não sei se Muito ele está com bem. cara de que não lembra, mas, Não, eu lembro. Lembro. mas Realmente foi. foi muita live naquela época, né? Tinha Foi, live o foi. tempo todo, mas eu me Foi lembro, sim. a explosão das lives. Eu lembro que você cantou, foi muito legal, foi muito bacana. E eu te entrevistei várias vezes no decorrer desse processo aí. O Leone é um cara atuante, é um cara, né? Um cara nosso, como você falou, né? Mas É. eu estou tão feliz, estou explodindo de alegria com esse Datafolha. Eu vou falar para vocês, vocês É. ligam. O Lula subiu 8 pontos, gente, 8 pontos de um levantamento para o outro. Não sei se eu estou adiantando, botando o carro na frente dos bois aqui, mas ele Não, me mas contou. a gente vai celebrar, precisa celebrar, né? A gente tem pouca coisa para celebrar e eu acho que tem que celebrar sim. Estamos no final de maio, ainda tem muita água para rolar, mas o Marcos Coimbra está sempre aqui, né? Uma vez por mês ele conversa com a gente. E o Marcos Coimbra usou uma imagem que eu acho que está bem interessante. Eu nunca vou lembrar se é o camelo ou o dromedário, porque eu nunca sei qual tem duas corcovas ou um, mas enfim. Ele sempre disse que as eleições eram uma corcova, né? Isso é o quê? É o camelo ou é o dromedário? Enfim. Tem uma música dos Ele, Titãs que explica isso aí, mas eu não mas lembro. enfim, vamos lá. Era uma corcova, ou seja, o centro, né, do eleitorado ficava assim. Hoje não é mais. Hoje são duas corcovas. Então, quem tá para decidir tá aqui, ó. E a gente está nesse polo aqui. Tem uma corcovona maior, né, que é o nosso Lulão, e a gente tem que celebrar mesmo. Gente, eu quero saber se o Marcelo Heiler e o Teseu já chegaram. Guilherme, bota eles na roda.
Ah, estão todos aí. Olá, boa Tudo noite. bem, Marcelo? Tudo bem, Teseu? Teseu está no carro. Tô, mas eu não tô dirigindo não, tá? Eu tô passageiro. Infelizmente, vim correndo aqui em Fortaleza, que saí do Rio de manhã para ir para uma reunião e acabei falando aqui em Fortaleza porque privatizaram a refinaria nossa aqui da Petrobras em Fortaleza. E aí a luta é essa, amanhã a gente vai fazer um grande ato aqui na porta da refinaria e aí não tem como a gente parar, né? Então, tô em casa, né? Porque sou de Fortaleza, mas saí de casa, deixei minha esposa, minhas filhas em Campos, no Rio. E é isso, estamos aqui na luta. E eu sou amigo do Leone no Twitter também, viu? Olá! Muito bem. O Marcelo Heiler, se você ainda não conhece, Leone é nosso jornalista também da Fórum e ele é especialista em direitos humanos. É uma das coisas que a gente vai conversar muito, né? Nesses 2 dias tão difíceis que a gente teve também. Eu queria, antes da gente começar, falar com nossa galerinha aqui da comunidade Fórum. O nosso canal está crescendo bastante. Então, uma das coisas que nós descobrimos recentemente é que 70% das pessoas que nos assistem praticamente todos os dias não se inscreveu no canal. Minha gente, se inscrever não dói nada, não dói nada. Assim, vai ali e coloca inscrever-se no canal. Por que isso é importante? Porque amplia, né, a importância para o algoritmo no YouTube do nosso canal, mas mais que isso, né, vocês conseguem receber as nossas notificações. Então, a primeira forma de ajudar a Fórum é se inscrever. A segunda, com uma live dessa, com essa notícia maravilhosa, com o entrevistado que a gente tem aqui, é curtir, né? Se você ainda não curtiu, curta este programa. A terceira é pegue o link e divulgue na sua rede. Se você tiver uma graninha, você pode se tornar membro do canal, né? Custa R$7. Pode dar um superchat, pode dar um super sticker. Então, façam isso, porque vocês vejam, a gente está num momento decisivo politicamente. É escolher entre um Estado democrático de direito, um candidato que vai, de novo, focar, né, a população brasileira, que vai focar a educação, focar a saúde, gerar empregos, né, desenvolver o país, e um outro fascista que celebra uma chacina, que já matou 26 pessoas, né? Um fascista que abriu a porteira do esgoto e ontem fez uma pessoa, gente, de 38 anos, um homem negro, em Sergipe, morrer asfixiado, dentro de uma viatura. Transformou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que, tipo, a gente nunca viu neste nível de agressividade. Matou um ser humano como se fosse uma barata, como se fosse jogar inseticida e fechar. Aquilo é de um horror, eu não conseguia dormir à noite. Então, a gente está entre essas duas escolhas, e eu acho que não existe escolha, né? Aí, a escolha está mais que dada, a escolha para a vida, a escolha para a gente conseguir respirar, literalmente a gente enterrar esse fascismo. Leone, eu queria começar a nossa conversa com o que estava na live anterior, que é o papel da cultura, né? Então, a primeira coisa que eu queria é assim, o Kid de Abelha não era uma banda politizada, era uma banda para a gente dançar, né? A gente dançava pra caramba, as letras não têm essa politização, mas você é muito politizado, né? Você tem uma atuação no Twitter, nas redes. Ontem, antes de ontem, você disse: Bolsonaro é o pai da fome. O preço do combustível tá assim, a culpa é do Bolsonaro. Você tem clareza e entra em tópicos que interessam muito a esse programa, que é
o tópico da classe trabalhadora. Então, eu queria primeiro que você explicasse de onde vem essa politização, né? Que aquela década de 80 era uma década que respirou muita politização, sim, né? Eu entrei na universidade em 84, a gente estava no movimento das diretas já, eu tinha uma relação muito forte em Santos com o movimento dos estivadores, com os trabalhadores, enfim, era uma adolescente muito, o PT estava nascendo, mas não era a cara do Kid Abelha. Da onde vem essa politização? Como é que você se conscientiza e percebe que esse país é um país, né, que a luta de classe está batendo na nossa cara e resolveu se posicionar? A segunda coisa que eu queria que você explicasse, que tem um pouco a ver com isso, é que você, na origem, né, com a Paula Toledo, chegou em 2018 por causa da eleição, ou seja, por causa da política partidária, vocês entraram no processo judicial. Ela processou o PT e depois te processou. E aí, em 2020, você processou a Paula, porque ela usou uma letra, né, de música de vocês para um show. Aí eu queria saber, foi um troco? Como é que se deu? Você resolveu se posicionar? Enfim, então eu queria começar o nosso papo por aí. Olha, assim, eu sempre me interessei muito por política e eu sou um leitor voraz, então eu vou pesquisando muito. Quando a gente começou, né, na universidade, eu também entrei na universidade em 79, ainda tinha ditadura, né? E ali eu tive contato com muito movimento estudantil. Ali a gente não sabia ainda o que ia dar. E quando eu comecei a fazer música também tinha censura, as músicas não passavam. Mas a censura, quando a gente começou, ela já não tinha mais esse cunho político, ela tinha mais um cunho moral. É engraçado, eles censuravam mais as coisas que falavam de sexo, que falavam de drogas, e a parte da política eles deixavam passar. Eu nunca entendi essa preferência da censura pelo aspecto moral. Eu tive pouco problema com a censura, mas assim, eu dividi apartamento com o Léo Jaime, que teve muito problema com a censura por causa de palavrões e coisas assim. Eles queriam que nós fôssemos bons moços, né? Não tratássemos desses assuntos. E eu me lembro da vez, né, que o disco arranhado na fábrica, porque 2 músicas não puderam entrar, que a censura não permitiu, e falava disso, de sexo, basicamente. O problema era que falava de sexo. Então, mas ali eu tive contato com muita coisa que eu não conhecia. Eu venho de uma família que é exatamente o oposto do que eu penso, né? Assim, meu avô era militar, e na ditadura eu estava do lado dos militares, claro. Meu pai é um advogado, apoio total aos valores burgueses, né? E eu fui estudar numa faculdade bastante burguesa na época, que é a PUC do Rio de Janeiro. Mas, mesmo assim, ali havia um pensamento de esquerda, e a partir dali eu comecei a me interessar muito por isso. A gente meio se despolitizou, eu acho, com a melhora do Brasil, né? Porque a gente viu o Brasil melhorando em termos políticos, em termos de liberdades democráticas, apesar de a gente ter passado pelo período Sarney, que foi um horror, mas democraticamente era melhor do que a ditadura, né? E aí chegou o governo Lula, né? Chegamos ao poder, né? E nunca podia imaginar que a gente hoje estivesse vivendo tempos tão sombrios. E à medida que os tempos foram ficando mais sombrios também, eu comecei a ler mais, também me politizar mais, eu acho. E eu tenho muitos amigos comunistas, anarquistas, e eu ainda acreditava durante um certo tempo na possibilidade de uma social-democracia no Brasil, até me desiludi inteiramente, porque eu acho que toda a social-democracia no mundo foi implementada em países desenvolvidos e ricos que estão desenvolvidos e ricos à custa do terceiro mundo.
E eu nunca vi uma social-democracia implantada no terceiro mundo duradoura. Quando começa a ser implantada, acontecem golpes. Né? A gente tem golpes sempre. Aí tem Bolívia, Brasil, não interessa, aparecem os golpes. E também não tem o dinheiro para isso, né? Porque a social-democracia sempre foi bancada com o dinheiro dos países periféricos, né? Com a exploração, com o colonialismo e tudo mais. Então, aí eu fui me tornando cada vez mais à esquerda. Assim. Então, hoje em dia, eu me considero um comunista mesmo, assim, clássico. É claro que com muitos interesses na questão ecológica, então também tem um ponto nisso, mas aí eu acho que é o mesmo combate, porque é o capitalismo que está acabando com a possibilidade de vida da espécie no planeta, né? E ultimamente, assim, um livro que me inspirou muito, 2 livros me inspiraram muito na minha atividade, que são o Realismo Capitalista, do Mark Fisher, e o Camaradas, né, da Joe Dudin, Camarada. E assim, a gente tem que imaginar um outro futuro mesmo. A derrocada do sistema soviético criou uma sensação de que a história tinha acabado, né? Aquela história do Fukuyama, do fim da história, de que é isso mesmo. E o livro do Mark Fisher me deu uma sacudida, né? Porque isso é meio roubar o nosso futuro. Não tem futuro. O futuro é isso aí, que já está aí. Não é bom, mas não tem outro, que o outro é pior. Então vamos ficar com isso mesmo. E eu acho que é o papel da cultura. Porque a cultura sempre inventa outros mundos. A cultura que permite que, numa pandemia, a gente trancado num apartamento, através de um livro, de uma série, de uma música, a gente consiga resistir, né? Saber que não é só aquilo, que a vida não é só aquilo. Então, eu acho que, nesse momento, é uma questão minha, inclusive, como criador, assim, que responsabilidade eu tenho nas canções que eu escrevo, nos espetáculos que eu apresento, para dizer, olha, isso que está aí é uma opção, não é uma realidade. E é uma opção que a gente não tomou, foram os poderosos que tomaram pela gente, né? E a gente tem que poder inventar outros mundos. Então, aí, inclusive, eu passei um tempo meio desacreditado da música e hoje eu acho que não, porque eu acho que a música tem a sua potência nesse sentido, né? Não é, eu acho que não é no sentido daquela música engajada de protesto dos anos 60 ali, é numa ideia de um mundo novo, mais alegre, mais solidário, menos competitivo, mais harmonioso. Né? Assim, eu acho que eu, como criador, hoje, acho que existe um caminho fundamental para a cultura. Assim, daí vem esse novo trabalho inspirado no Mário Benedetti, em Defesa da Alegria? Quer dizer, na verdade, o Mário Benedetti eu descobri no meio do processo. Quer dizer, eu já conhecia o poema, mas eu me lembrei desse poema no meio do processo. A minha ideia, no ano passado, no começo do ano passado, quando acabar a pandemia, eu quero lançar um show sobre alegria. Sobre a alegria da gente sair desse buraco, né? Da gente, de alguma forma, tentar curar as feridas juntos, se encontrar. Então, um show com pouca tecnologia. Não quero telão, eu quero encontro, sabe? Os caras estiver vendo pequenininho, vai me ver pequenininho, mas não vai me ver pela tela. A gente está de saco cheio de tela. Eu estou de saco cheio de tela, né? Assim, é a possibilidade que a gente tem nesse momento, mas o que fez mais falta foi o encontro, né? Foi a gente estar com as pessoas, né? E aí eu comecei a pensar nisso, e o Mário Benedetti apareceu no meio. Eu já tinha pensado em usar esse poema num outro show, mas quem ia gravar o poema, ia ser recitado, era o Benegão. O Benegão me prometeu e até a estreia do show ele não me mandou, então ele não entrou no show, então ficou ali guardadinho com a tradução do Fabiano Calixto, que é meu parceiro, é um poeta maravilhoso de São Paulo, e meu parceiro em outras músicas, e aí eu resolvi usar. Mas eu acho que, assim, a gente tem que falar de alegria como uma possibilidade de inventar outras realidades. Né? A vida é ruim, em alguns momentos ela é boa, mas se a gente tem uma vontade, a gente tem um caminho, isso já traz alegria, né?
a alegria do engajamento numa causa, né? A alegria do congraçamento com outras pessoas. E aí eu comecei a pensar nisso, e o show chama Vem Alegria, sem a vírgula, não é assim, vem alegria, não assim, vem alegria porque ela vem. A alegria vem em diversos momentos, até em momentos horrorosos, assim, vem algumas coisas de alegria, porque a alegria pode ser provocada por diversas situações, por uma reversão de expectativa, por um alívio, por um encontro bacana com uma pessoa, isso traz alegria. Né? E aí eu comecei a pensar em várias coisas sobre alegria. Então, o meu show ele tem blocos, que ele fala sobre assuntos que geram alegria. Inclusive, tem um que chama Inventando a Alegria, que é sobre a arte. Né? Que eu começo, vai ter uns interlúdios, aí começa com o final daquele do Mayakovsky, que ele fala do encontro do poeta com o sol, né? De que quando o sol se põe, quem são poeta e essa amizade do sol com o poeta e tudo mais, que a arte inventa alegria. Né? Uma das tarefas da arte é inventar alegria. Mas tem outras coisas, tem, por exemplo, a preguiça. O próximo lançar se chama o Exercício da Preguiça. Que a preguiça é a mãe de todas as artes, da contemplação, das virtudes, quando você pensa quais são os seus desejos, quais são as suas vontades, o que você quer fazer, o que você não quer fazer. A preguiça é fundamental, né? Então, e isso está também na nossa história, né? O Macunaíma, né? Assim, o mote dele é ai, que preguiça, sempre com preguiça. E a preguiça é importante, né? Para a arte, para criar. Então, assim, tem vários assuntos da alegria ali. E para o descanso e para a resistência, né? Porque a gente está vivendo numa era onde o trabalhador está trabalhando 12, 16, 18 horas e chamar de empreendedor. Você não me respondeu sobre a Paula Toller, eu vou cobrar. Eu estou falando. Não, assim, a Paula me processou porque eu usei uma música que é parceria nossa para a campanha do Haddad no segundo turno. Quer dizer, nem foi para a campanha do Haddad, eu só publiquei nas minhas redes. Assim, eu não tive nenhum contato com o PT. Eu publiquei porque ela proibiu a música de ser executada pelo PT, mas a música tinha a voz dela. E aí eu falei, não, tudo bem, ela não quer a voz dela. Aí eu gravei a música e botei nas minhas redes. E aí ela processou o PT. Mas não sei porquê, um ano e tanto depois ela resolveu me processar. Eu não sei por que ela quis me processar depois e não processou na época. E aí eu soube que ela estava o show que eu usava, chamava Como Eu Quero, que é uma música minha com ela também, que ela também não me pediu permissão. Então era só um jeito de eu dar o troco, no sentido, bom, se eu perder aqui e ganhar ali, de repente sair no 0-0. Mas eu achei assim, eu achei uma coisa horrorosa, porque se ela não queria a minha versão, ela poderia ter me avisado, poderia ter entrado em contato comigo, não quero. Aí, tudo bem, se eu tivesse dito, não, eu vou manter, aí tudo bem ela me processar, mas eu poderia ter tirado ali. Ela nunca falou comigo, nunca conversou depois, sabe? Nunca quis fazer um acordo, nunca. O negócio dela era antipetismo radical mesmo, sabe? Então, aí o meu processo foi só para poder ter um contraponto. Vai que eu ganho aqui, ela ganha ali, fica no 0-0. Os dois estão correndo, Leone? Os dois estão correndo. Ela ganhou em primeira instância o processo dela. O meu ainda não foi julgado em primeira instância e o outro está em segunda instância. Não sei também, porque juiz de direito autoral... Quer dizer, não existe juiz de direito autoral. Existe juiz que, de vez em quando, tem um caso de direito autoral. E ele não sabe nada. O juiz, em geral, não sabe nada sobre direito autoral. E as decisões são as mais malucas possíveis. Assim, eu que não sou advogado nem juiz, não consegui entender a sentença do cara. Não entendi a sentença que ele deu, nem no meu caso, nem no caso dela. Quer dizer, foram juízes diferentes, né? Casos diferentes. Mas estou esperando, assim, não tenho ideia do que vai acontecer, mas acho muito triste que a gente tenha partido para uma coisa judicial depois de tantos anos e com uma obra tão bacana juntos. Né? Sim, é uma pena mesmo. Eu vou pôr o Julinho nessa conversa. Opa!
Essa história aí do Leone com o Kid Abelha, com a Paula e tal, me lembra o Roger Waters com Pink Floyd, né? Ele dizia que ele é politizado, mas que o pessoal da banda não é, e eles tinham certos conflitos com isso. Mas deixa para lá, que corram os processos, deve acabar em acordo, né? Leone, tomara, né? Vocês fizeram tanta coisa bonita juntos, tanta coisa bacana que marcou a vida do país, tal. Então é bom que sei lá, que acabe bem, né? Apesar de não parecer que está bem. Mas vamos para o futuro. vamos para o que interessa. Eu tenho acompanhado para e passo a tua carreira, né? Te entrevistei algumas vezes, inclusive, para fórum, a cada lançamento seu, a cada single. E, olha, você tem feito tanta coisa legal e tanta coisa diferente, cara. Você lançou uma versão agora, um single, com a música do Tom Zé, Menina Amanhã de Manhã, né? Uma versão bacana junto com o Abu Janra. Enfim, tem o Defesa da Alegria, tem uma outra canção com a Zélia Duncan, tem seu filho te ajudando, né, a produzir também, tocando com você, o que deve ser um prazer imenso, assim, muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, que você falou que a preguiça é o principal propulsor, né, da arte, da cultura. É uma pergunta que eu vim pensando quando a Fro me chamou para conversar contigo, né? Você não acha que, no teu caso, é uma impressão que me dá que as dificuldades, as adversidades, a pandemia, o Bolsonaro, enfim, todo esse caos que a gente tem vivido, né? E que parece que está acabando com a graça, né? Isso tem te impulsionado a falar com as pessoas, a fazer mais coisas, a diversificar as coisas, enfim. Alguns artistas diziam que a ditadura, alguns críticos principalmente, né, que a ditadura era uma fonte de inspiração, né? Você acha que a diversidade tem sido uma fonte de inspiração para você? Não acho não. Eu paralisei no primeiro ano da pandemia, eu não conseguia fazer nada. Eu até fiquei pensando, né, eu estava vendo uma entrevista, não me lembro de quem era, a pessoa falou, não, eu ainda preciso de uma certa distância para escrever sobre a pandemia, porque foi logo naquele começo, aquele medo horroroso, o que ia acontecer, não tinha nenhuma expectativa de melhora e não tinha vacina, eu fiquei paralisado, e a imagem que me vinha, assim, é impossível escrever sobre um caldo que você está tomando, né, enquanto está tomando o caldo, né? Assim, eu não conseguia, eu não tinha ideia do que escrever, como escrever, me paralisou muito. E essa história da ditadura com a cultura também eu acho uma narrativa da própria ditadura para dizer que a ditadura fez bem à cultura. Porque depois de 68, quando o Gil e o Caetano foram exilados, o Chico saiu do país, Torquato Neto saiu do país, o Hélio Oiticica saiu do país, a gente teve uns 2, 3 anos para a cultura começar a se recuperar. Teve um vazio, um vácuo nessa história, com medo do que a gente pode falar, do que a gente não pode falar. E a gente teve, assim, de 58 até 68, um boom cultural no Brasil impressionante. Veio com a bossa nova, o cinema novo, o cinema marginal, os concretos, os neoconcretos, a tropicália, né? Em 68, isso estancou. E depois começaram as pessoas solitariamente a aparecer. Né? Vem sei lá, Luz Melodia, Macalé, que começaram a despontar, mas já não era um movimento, a coisa foi realmente desmobilizada. Eu acho que as coisas não ajudam em nada. A gente passa a ser o que a gente não é, a gente passa a ser conservador, no sentido de que a gente é resistência. Então, a única coisa que a gente pede é para a coisa não piorar mais. A gente perde a capacidade de imaginar melhoras, né? A gente perde a capacidade de sonhar. A gente fica ali... Essa palavra é uma palavra horrorosa, resistência, porque é a situação em que você vira conservador do que é ruim. Né? Vamos conservar o que está aí. Mas a gente achava horrível antes do Bolsonaro, a gente achava horrível esse país que a gente estava vivendo, um país injusto, e a gente passa a querer conservar aquilo para não ficar pior. Né? Então, eu acho que não, as adversidades não ajudaram em nada. Mas a gente tem que se reinventar, a gente tem que imaginar caminhos. E aí veio essa ideia de, quando acabar,
eu quero ter esse show pronto, né? Esse show da alegria pronto e tudo mais. E isso foi me inspirando. E eu acho assim que em arte também o processo salva. Né? Mas eu não sei quando eu vou lançar esse show, como vai ser esse minha show. Pergunta, desculpa mas te fabricar esse show... Fala. Tem uma confusão, eu não perguntei. Estruturalmente, é lógico que é um caos, a ditadura foi horrível, você não há o que salve, nem na ditadura, nem no governo Bolsonaro. Eu digo na propulsão pessoal, assim, no jogar para fora uma coisa, no fazer, entendeu? Ser o pessoal, de precisar dizer, de precisar contestar, de precisar se colocar diante disso. É essa a questão. Eu não sei, eu não sinto assim, não. Eu sinto que se eu não tivesse a pandemia, eu estava fazendo muito mais coisa, se não tivesse o Bolsonaro, eu estava fazendo muito mais coisa. Ótimo. Mas a gente inventa coisas para fazer, e inclusive inventa coisas para poder se ocupar. Né? Eu venho fazendo um diário desse show, de tudo que eu imaginei para esse show, de todas as músicas que eu já pensei em tocar e já tirei do repertório, desde fevereiro do ano passado. Ou seja, estou esse show desde fevereiro do ano passado. Não entendo nem se ele vai existir. Né? Se um dia eu vou estrear esse show. Eu vou estrear, claro, agora no segundo semestre, querendo marcar data no Circo Voador, em outros lugares assim, mas ele já salvou a minha vida nesse tempo. Mas foi uma coisa introspectiva. Foi o processo. O processo me salvou, mas não foi uma comunicação. Essa comunicação ainda não aconteceu. Marcelo, entra na roda. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Leone. Primeiro eu quero pegar onda na abertura da Fro, dizer que o Kid de Abelha foi uma trilha sonora da minha adolescência, né? E hoje eu fui, né, me organizar o programa e descobri que os discos que eu gosto é quando você fazia parte, né, do grupo, né? Isso diz muita coisa, inclusive pela decepção para mim depois, porque eu adorava a Paula Toller, né? E a gente vê no governo Temer já ela fazendo campanha para o governo, que não é possível que a Paula Toller está encampando e foi ladeira abaixo, enfim. Outra coisa que é dizer também que, Flo, eu estou com você, os gritos daquele homem lá de Sergipe não saem da minha cabeça. Assim, não sai da minha cabeça. Eu não consigo esquecer aquele cara gritando, aquela câmara de gás improvisada. E eu fiquei assim, né, que é a área que eu trabalho também, aquela cena, ela simboliza tudo que a gente quer se libertar, né? Essa violência misógina, racista, masculinista, retrógrada, né? Quando eu fico olhando para aquilo ali, assim, gente, isso não condiz, né, mais com o nosso tempo, assim, eu acho isso, né? E pegando essa coisa do tempo, Leone, né? O Caio pegou os anos 80, 90. Eu sou uma pessoa que pegou os anos 90, 2000, né? Eu sou a geração LGBT que seguia Cássia Eller, né? A Cássia Eller era a voz da música brasileira, que era única, declaradamente, né? Sapatão, de esquerda, né? Era naquele momento que ninguém dava cara a tapa, né? Nos anos 90, 2000, na política, né? De declarar voto, não show botar as tetas para fora, enfim, aquela explosão que era a Cássia Eller, né? E ela, infelizmente, faleceu muito jovem, né? Uma perda para a nossa arte. E a gente teve, então, esse silêncio. Porém, nos últimos 5, 8 anos, nós temos uma leva de artistas da MPB, né? Dessa última geração, uma série de artistas, né? Johnny Hooker, Cell, mais um monte para agora, mas muitos artistas que, desde o princípio, mesmo antes de se tornarem, digamos, entre aspas, conhecidos, né, no mainstream, já eram artistas que surgiram da posição política, né? Então, e não só política, mas eu digo sexual também, fora do armário, né? Eu acho que isso é uma característica muito diferente da música brasileira que nós temos nos últimos 10 anos, que são artistas fora do armário, seja bicha, sapatão, trans, são artistas que já surgem fora do armário, né? Então, como você é esse artista que atravessou aí os últimos 40 anos da música brasileira, eu queria que você falasse para a gente como que você observa esse cenário dos últimos 10 anos, dessa molecada, que são todos jovens, né? A Pablo tem 23 anos,
né? A Celso tem 35 agora, e mais um monte de outros artistas que são muito jovens, né? E que tem essa coisa tudo fora do armário, não só a política, como a sexualidade, né? Então, uma leitura sua, como que você olha para esse cenário atual da música brasileira? Assim, eu fico muito feliz assim, das pessoas estarem tão tranquilas, né, com a sua sexualidade, poder, inclusive, batalhar por isso, né, porque outras pessoas também se sintam tranquilas. O que eu acho estranho foi um período careta, porque assim, quando eu comecei na música, apesar, né, do rock ser um meio muito machista, a maior parte dos cantores que eu admirava tinham um certo orgulho da sua indefinição de gênero. Você ficava em dúvida, aquela coisa meio ambígua de, sei lá, David Bowie. O Fred Mercury não, já era mais claro. Mas assim, no Brasil, o Gil e o Caetano o tempo todo ficavam nessa fronteira, sabe? A maior parte dos meus amigos de música também estavam circulando nessa fronteira. Aí tinha o Cazuza, tinha o Renato Russo. Assim, isso nunca foi um problema para mim em música, sabe? É claro que eu acho que tinha menos mulheres, mas mesmo assim as mulheres não tinham nenhum problema em assumir a sua homossexualidade. Você vê a Ângela Rorô, a Gal, que tinha também essa coisa fronteiriça, você não sabia se ela estava namorando com homem, com mulher. Assim. Isso nunca foi uma questão na música. Eu não sei quando isso deixou de ser normal para hoje as pessoas acharem, nossa, isso está uma revolução. Por isso é que eu não acredito que a história ande em linha reta. Eu acho que a gente já teve um momento muito menos careta. Eu lancei um livro em 95 que eu entrevistei pessoas da minha geração, compositores da minha geração. E tinha a Marina Lima, por exemplo, que falava muito animada do que seria o futuro. Não, assim, os caretas já eram, isso em 1995. E virou um mundo careta de novo, em que as pessoas voltaram a se chocar com algo que não se chocavam lá nos anos 60, anos 70. Uhum. Entendeu? Em que momento a gente voltou a ser careta, sabe, no meio do caminho, para a gente ficar achando, olha, que novidade. Eu acho que tem uma novidade que não tinha na nossa época, é a coisa trans, né? Assim, que não era tão explícito, mas a coisa da homossexualidade não era nenhum problema, nunca foi, pelo menos na música. Então, assim, me estranha a gente ter voltado a tempos muito caretas. A gente passou... Esses tempos neocaretas é que elegeram Bolsonaro, né? Então a gente precisa também de um outro lado muito explícito para poder quebrar essa neocaretice, né? Essa coisa, sei lá, rabugenta, né? Controladora da vida do outro, coisa louca, assim. Mas eu fico muito feliz que tem essas pessoas tão batalhadoras, né? Assim, que isso virou uma causa, né? Não, eu espero que um dia deixe de ser causa, né? Que seja só natural. Você fala uma coisa que é verdade. Porque você pega, por exemplo, o Dizzy Croquettes. Sim. Não foi só o grupo, né? Foi um movimento em torno do Dizzy Croquettes. E depois aquela turnê da Gal Costa dos anos 90, que ela cantava com os peitos de fora, pintada. É dos anos 90, né? Ela fazia o cover de Cazuza, né? De Brasil. Né, Júlio? Dos anos 90? Né? Que ela fazia o cover de Cazuza. Pensei que fosse o Índia, foi, mais assim, antigo. Uma coisa da época altamente subversiva, né? Se alguém fizesse isso hoje, gente, seria censurado, sem brincadeira. Um show como o da Gal Costa, dos anos 90, não iria para frente hoje em dia. Será que essa caretice toda não é uma reação ao desbunde que foi a década de 80, o grande desbunde e tal? Eu nem acho que a década de 80 foi esse desbunde todo. Eu acho que foi a década de 60 e aí depois... O que fechou, na minha impressão, o que fechou esse movimento, essa expansão, né, da liberdade sexual foi a AIDS. Eu acho que ali a igreja, os evangélicos começaram a dizer que era o câncer gay, vocês se lembram disso? Né, que era uma doença do homossexual, e aí tem que limitar o número de parceiros. Eu acho que ali
foi 86, início dos anos 90, a coisa começou a fechar. Um neocaretismo, assim, não sei. E fora a ascensão neopentecostal, né? Eu acho que isso também faz muita diferença. A coisa das eu igrejas acho que neopentecostais. o marco disso está muito nos anos 2000, e por incrível que pareça, né, o Lula ascende, mas eu percebo isso em outros, nesse Brasil profundo, eu nunca vou me esquecer. No começo dos anos 2000, fui para o Rio de Janeiro conversar com professores na Baixada Fluminense, e o livro tinha, por exemplo, Mitologia dos Orixás. Gente, precisava ver a reação daqueles professores. Ali eu comecei a perceber que havia uma coisa muito errada, que o ensino laico, que o Estado, a educação pública estava sendo permeado, né, por um bando de professores fundamentalistas. Então, assim, eu consigo enxergar, eu vivi a década de 80 na minha juventude na universidade, e, gente, caramba, a gente desbundava total, assim, muito. Não veio, sim, a AIDS, mas, assim, no começo, 85, 86, a gente que estava entrando na universidade, isso era uma coisa ainda muito distante para nós, não era um dado muito real e concreto. Mas nos anos 2000, e aí eu vejo uma reação ao Lula, a essa reafirmação dos direitos humanos, dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos. E o que a gente está vendo ao longo dessas uma década e meia, né, que foi o governo do PT, como essa direita que nunca morreu, a gente é o país, o segundo país de maior número de fascistas, nós tivemos um partido integralista no Brasil. Essa direita, ela nunca morre. E ela foi a resistência ali no sentido, né, da contra-reação, ela foi se articulando e foi em rede, né? Porque eu acho que isso acontece muito no berço das igrejas. Então, daí vem esse moralismo absurdo dos costumes e coisa e tal. É essa avaliação que eu tenho. Agora, eu vou pôr o Teseu na conversa, porque eu invadi aí. Não, tranquilo. Acho que é um bate-papo mesmo, né? A ideia é essa. Primeiro, agradecer, né? Eu estava no carro, peço desculpas, aí estava chegando aqui em Fortaleza, estava no carro, minha irmã foi me buscar lá no aeroporto. Mas agradecer o Leone, né, e a Fro, e o Marcelo, que já é parceiro de sempre, o Julinho também, de vez em quando a gente faz umas lives juntas aqui. Mas, assim, me chamou muita atenção, Leone, e aí eu tive num show seu em junho de 2018, e aí eu falo que que nós somos amigos de Twitter, que naquele dia, um show em Campos dos Goytacazes, né, e a gente, naquele começo do governo Bolsonaro, aquele caos. E aí, assim, me chamou muita atenção quando você disse que, na verdade, o período da ditadura ele intimidou, né? De serem feitos ali a impulsionar ali, né? Depois que Gil e Caetano foram para o exílio, ficou aqueles 3 anos todo mundo com medo. E aí, fazendo um paralelo com a vida dos trabalhadores, esse período da fome, do desemprego, isso intimidou também os trabalhadores, não só de ter uma vida digna, né? Assim, no que tange a qualidade de vida mesmo, porque hoje é um subemprego, né? A maioria dos brasileiros vivem, o trabalhador de aplicativo, é entregador, enfim, é um subemprego. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores que hoje têm uma carteira assinada, uma coisa, esses trabalhadores eles também ficam intimidados de lutar pelos seus direitos. Então, realmente, esse período ele acaba sendo... e aí eu destaco aqui o período da década de 90, que com todo o problema que foi o governo Fernando Henrique, as privatizações, os ataques aos trabalhadores, ali se respirava um ar de democracia muito forte. Então você tinha um número de greves bem maiores. Hoje em dia, os petroleiros fizeram uma greve muito grande em 2020, né? Nós, petroleiros, nessa defesa da Petrobras, de tudo, e, enfim, contra o fechamento de uma das fábricas nossas, de fertilizante, que hoje é um problema no Brasil, e na nossa fábrica de fertilizante da Petrobras está fechada ainda lá no Paraná, os trabalhadores, boa parte deles desempregados ainda, e o governo insiste nisso, e enfim, e de fato intimida os trabalhadores, né? A gente fez essa greve em 2020, logo após tiveram demissões, e isso dá aquela anestesiada, né? Os trabalhadores ficam com medo ali de dar mais alguma reação. Então, para mim fez muito sentido o que você falou, né? Que
ali, apesar de ter fomentado grandes artistas, né, no período da ditadura, e que hoje são renomados ainda, e que deixaram e deixam seu legado para a história e para sempre, mas que realmente, assim como foi feito naquele período, eu sinto um pouco isso também hoje, né? Claro que hoje, com essa mudança essa perspectiva da conjuntura, a gente fica nessa esperança de realmente voltar a ter respirar a democracia no Brasil, a liberdade das instituições, a liberdade dos trabalhadores protestarem, mas a galera está apostando muito as fichas todas na questão da eleição, né? E esse movimento cultural, e o Lollapalooza veio muito forte nisso, né? Espero que o Rock in Rio, ali, véspera de eleição, seja um marco também forte de manifestações políticas, né? A cultura, ela traz essa alegria, esse fogo para a gente de estar se manifestando, de estar protestando, de estar... Então, para mim, é muito importante esse papel da cultura, né? A gente fez uma parceria bacana aqui com a Elisa Nucinda, no nosso sindicato, e a gente tem feito tanto peças publicitárias falando, a gente fez no mês de julho, ou no mês de março, sobre a pobreza menstrual, por exemplo, que é um tema assim, totalmente que é muito grave para as mulheres pobres, muitas garotas deixam de ir para a aula, e também trouxemos a Elisa no nosso sindicato para falar sobre mulher na política. Então, assim, a cultura é outro nível de debate quando a gente envolve a cultura, né? Então, o tema da live de hoje foi alegria, né? Como foi que você colocou, Fro? Ainda temos a alegria, alguma coisa nesse sentido, né? Em defesa da alegria, defesa da alegria, né? Realmente, a palavra resistência, ela remete um pouco a isso, né? A gente está ali naquele sofrimento. E, na verdade, a gente tem que expandir a alegria, a gente tem que fomentar a alegria e não resistir, né? Para ter alegria, né? Então, assim, eu acho que na sua fala, eu faço um pouco esse paralelo com a vida real do trabalhador e da trabalhadora, que sofre, que está ali no dia a dia, na peleja, para tentar sustentar, e muitas vezes aceita uma série de humilhações sem lutar pelo que, de fato, é seu de direito, né? E aí eu acho que eu queria um pouco essa sua impressão, como você enxerga essa questão da luta dos trabalhadores, dos sindicatos e a importância disso para esse momento, né? Eu acho fundamental, eu só acho muito difícil, né, essa união, como você falou, quem tem emprego está com medo de perder, quem tem pouco tem medo de ter menos, né? O neoliberalismo é muito cruel, né? Assim, o grande projeto neoliberal é de acabar com todos os direitos dos trabalhadores, todos, já vem tirando, né? Tudo que foi conquistado com porrada, morte, sangue, suor, durante o século XX, está sendo tirado do trabalhador, inclusive a sua capacidade de mobilização, né? Os sindicatos foram esvaziados, né? Então, assim, é muito difícil a reação individual, né? Tá tudo muito uberizado, não tem uma classe, é muito difícil, e eu acho que sem essa união dos trabalhadores também fica muito complicado, até para quem está no governo, né? Assim, o Lula se eleger, fica difícil para ele ter pautas populares, porque ele vai estar lá pressionado pelo grande capital, pelos políticos do Centrão. Assim, eu já falei, o dia que o Lula foi eleito, eu encho a cara, celebro, no dia seguinte eu sou oposição de esquerda, entendeu? Assim, feliz da vida de ser oposição ao Lula, entendeu? Mas se a gente não pressionar para o lado de lá, vai ter gente pressionando para o lado de cá, então assim, a gente vai ter que tensionar. E eu acho assim, as lutas dos trabalhadores ficaram muito mal vistas, né? Assim, a classe média vê com maus olhos os sindicatos, o MST, o MTST, todas as lutas populares passaram a ser consideradas coisas de vagabundo, de invasor, é uma coisa assustadora, como eles conseguiram uma narrativa hegemônica, né? De que é todo mundo querendo causar problema. Que é isso que o Mark Fisher fala, né? O empregador não diz para o empregado, não, você está ganhando bem para cacete, ele sabe que o cara não está ganhando bem. Ele fala, olha, é isso que eu posso te pagar, tá? Se não quiser, vai embora, que tem outro, que não sei o quê. Ou seja... Bolsonaro dizia, na campanha eleitoral, ele dizia que o trabalhador teria que escolher entre trabalho e direito.
Exatamente, era o escravo, né? O escravo tinha trabalho o tempo todo e nenhum direito. Ou seja, o projeto neoliberal é da reescravização da classe trabalhadora. Né? Total, nenhum direito, nada. Pagar cada vez menos. Assim, eu sou assim, totalmente favorável aos sindicatos, a refortalecer os sindicatos, aquela coisa de tirar, né, o imposto que permitia que os sindicatos tivessem alguma vitalidade. Aquilo foi uma barbaridade. Assim. E toda a reforma trabalhista, espero que realmente o Lula tenha força para conseguir que o Congresso desfaça essa reforma trabalhista, mas é a contramão do mundo. Acho que só a China hoje consegue incrementar direitos, né? Dar cada vez mais direitos para os trabalhadores. De resto, no mundo inteiro, os trabalhadores estão perdendo direitos. Mas é interessante, Leone, assim, só, Fro, desculpa. Pode falar. Que isso foi feito muito fortemente na Inglaterra na década de 80, né? O fim dos sindicatos. Isso foi se propagando pelo mundo capitalista, né? Aquecimento dos sindicatos. E hoje é interessante que tem um movimento ao contrário. É claro que os petroleiros, os bancários, metalúrgicos, eles assim, acabam sendo alguns pontos fora da curva, né? A massa de sindicatos não somos nós, petroleiros, bancários, metalúrgicos. No nosso sindicato, por exemplo, esse período agora, a gente aumentou o número de filiações. Então, assim, a obrigação já era alta, mas, assim, é ponto fora da curva. Em geral, não foi esse o movimento que aconteceu nos sindicatos, né? Então, mas claro, sindicatos, Teseu, a gente sempre faz esse debate, né? O Leone falou do imposto sindical. Na verdade, a CUT, por exemplo, sempre foi contra o imposto sindical. A gente devolvia aqui no nosso sindicato. E a CUT, no período do imposto sindical, sabe como que a CUT usava esse dinheiro? Para fazer formação sindical. Ela nunca usou o imposto sindical para outra coisa que não fosse isso. A gente defende Por quê? Porque se defende um número de filiados, de trabalhadores que entendam que é importante fortalecer o sindicato e que o trabalhador banque isso. Por isso que petroleiro, o Simpro de Brasília, o Sindicato dos Professores de Brasília, bancários, tem uma taxa de filiação muito alta. A petroleira é de 80%, 90% dos petroleiros são filiados nos seus sindicatos. Isso mostra por que essa categoria é forte e o sindicato é forte. Então, assim, a crítica que a gente deve fazer à questão do imposto sindical é que se tirou o imposto sindical e não se pôs nada no lugar, né, para que os sindicatos conseguissem fazer o seu trabalho sindical. Mas o patronato continua, porque as pessoas esquecem que patronato tem sindicato. O patronato usa os milhões do sistema S para manter sua máquina, né? E as pessoas não fazem esse debate. Sindicato parece que é coisa só de trabalhador. Não. Patrão tem sindicato. E a Fiesp é um grande sindicato patronal que colocou o pato na rua para o golpe. Né? Então, acho que a gente precisa fazer esse debate com mais qualidade. Gente, eu queria parar só um pouquinho antes de passar para o Juninho. Eu queria agradecer o César Fábio Miller, né, que fez um superchat para a gente, Lula no primeiro turno, Projeto Esperança e Sonho, e teve um outro superchat lá no comecinho, Gui, que eu não quis cortar aqui, mas eu queria agradecer também a pessoa, se você achar aí, por favor, põe na tela. Não vou achar agora, tem muito comentário aqui, a gente não consegue... Eu não consigo recuperar, mas o Gui vai recuperar. Eu agradeço imensamente quem está ajudando a imprensa. Achei. A Thaís Moia, ela diz, o mais surpreendente, os votos do Moro foram para Lula. Eu não sei se foi isso, não, mas eu acho que ainda vem voto do Ciro aí, né? Uma coisa... E aí eu acho que a gente muda um pouco a chave, porque... Eu queria ainda a chave, mas pensando aí, né, dentro dessa coisa da cultura, que vergonha alheia, não sei se você sentiu a mesma coisa, Leone, daquele debate com o Ciro, com o Gregório. Porque, gente, o Gregório não é candidato a nada. Eu olhava aquilo e falava, caramba, esse cara vai perder mais voto, porque não é possível que ele chame uma pessoa para o programa dele, a Sinara, que você conhece bem, já tinha entrevistado,
entrevistou, a Sinara contou. O Ciro interrompeu o Gregório 74 vezes. A coisa que eu mais ouvi do Gregório era "Eita ferro!". Eles fizeram vários memes com as carinhas do Gregório. Porque, gente, eu que não estava naquele lugar, eu juro por Deus, eu tive que ir parando várias vezes, porque eu ficava tão nervosa do fato do Ciro ficar cortando, que é muito chato você assistir um negócio que as pessoas ficam cortando e não deixam o outro falar. E eu fui ficando nervosa, que eu parava, falando, não aguento mais ver isso. Depois eu dizia, será que vai melhorar? Via mais um pouco. Mas chegou uma hora eu desisti, eu não consegui ver, gente, inteiro, de tanto que me desagradou aquilo. Mas, eu assim, também não consegui ver, não. Eu comecei a ver, parei. Eu conheço o Gregório, a gente é amigo, e foi que me deu muita agonia. Eu conheço o Ciro também, eu tive com ele na casa do Caetano. Acho uma pessoa, assim, em princípio, muito bem informada, né? Ele tem boas ideias e tudo mais, mas sei lá, tem uma persona do Ciro que piorou nessa eleição, né? Tem uma coisa que me desagrada muito, que são os ciristas, muito mais que o Ciro, que eles vêm brigar comigo, dizendo, mas o Ciro escreveu um livro. Eu também, eu não fico dizendo para todo mundo, eu escrevi 4 livros, eu não fico falando isso para todo mundo, cara. Eu escrevi 2 e ganhei 2 jabutis, viu, gente? Viu, mas eu achava o Ciro ótimo, mas eu não acho mais. Eu acho que ele piorou. Acho que ele piorou como político, acho que ele piorou como pessoa. Nesse debate com o Gregório, eu vi inteiro, eu assisti inteiro. E o que eu vi ali era aquele clássico, tem até a música do Criolo sobre isso, o cara mimado, né? Tá todo mundo errado, só eu tô certo, sabe? Meninos mimados não podem reger a nação. É a música do Criolo. O Ciro Gomes, ele virou a música do Criolo, é o cara mimado, tá todo mundo errado. Só eu tô certo. E até o Gregório falava isso. Cara, eu apoiava você. Eu não consigo falar aqui. Assim, eu achei assim, triste. Eu achei que fim horrível. Assim, o clássico da internet, né? Assim, que fim horrível. E eu achava também, como o Leone falou, um economista brilhante e tal. Não acho mais. Eu acho que ele definhou assim como uma pessoa política. E desonesto no argumento, né? Aquela história, Lula não foi inocentado. Quer dizer, tipo, aquilo, gente, deixa para o Moro, deixa para essa turma lavajateira. Dallagnol que recebeu o boleto ontem de 2 Dallagnol que recebeu o boleto. Pouco aquele boleto, é um absurdo, que ele tirou de emprego de trabalhador, não está escrito. Deu vários chiliques na internet. Pouco. Deixa eu pôr o Julinho nessa conversa. Vem, Julinho. Teve um grande momento nesse debate do Ciro com o Gregório, que foi quando o Gregório virou para ele, o Ciro começou a falar do Lula, é uma obsessão dele. Ele falou, o Lula não tem tempo para debater com um humorista. Ele está transando. Essa foi a melhor parte. O melhor momento, acabou ali, quer dizer... Está transando, amigo. Mas... Por falar em fomento, em economia, Ciro Gomes, eu queria entrar num outro tema espinhoso com o Leone, com todo mundo, né, que é a Lei Rouanet. A gente viu aí uma pataquada do Gustavo Lima e vários cantores bolsonaristas que arrancam dinheiro de prefeituras. Julinho, Oi? Julinho, eu pedir para o Guilherme, inclusive, separar aquele documento lá da prefeitura que eu postei na minha conta. Olha lá, gente. Numa prefeitura de Roraima, a prefeitura municipal de São Luís. O menor orçamento do Estado. Né? Essa coisa do notável reconhecimento nacional, acho demais. Mas olha só, gente, R$800 mil. Essa é uma cidade bem pequenininha. No interior de Roraima, né? Isso. No interior de Roraima. A menor cidade, 8 mil habitantes. A menor cidade. Eu vi as contas. Cada morador dessa cidade desembolsou, né, R$100 para esse show. Sim. E o teto, ultrapassou o teto lá da Lei Rouanet, em outros shows, 266 vezes.
Então, e esse sem vergonha vive dizendo em show que aqui não vai virar o comunismo, né? Bolsonaro, não sei o que e tal. E adoram falar da Lei Rouanet. Só queria fazer esse parênteses, porque eu tinha separado esse tema, Julinho, então vamos junto. É legal. Vamos lá. Não, e tem, por outro lado, tem a Lei Rouanet, que apanhou, que foi o Judas do setor cultural do Bolsonaro e tal, e da direita tem sido a Lei Rouanet, e eles tratam da coisa, quem conhece um pouquinho daquilo, eles tratam com uma ignorância total, ampla, geral e restrita. Ninguém sabe exatamente como é que funciona a Lei Rouanet, o que é renúncia fiscal, ninguém toca exatamente no ponto. Eles dizem que os artistas mamam na Lei Rouanet, etc. E, ao mesmo tempo, por outro lado, fazem isso, né? Eu queria saber a opinião do Leone. Primeiro, você já usou a Lei Rouanet? O que você acha da Lei Rouanet? Ela deve permanecer, deve ser modificada? Você concorda com ela ou não? E também comentar esses artistas bolsonaristas que fazem essas coisas, né? Fazem uma coisa e falam outra. E eu queria complementar, Leone, na nossa fala, se você puder falar, hoje eu não sei se já foi votado, mas estava no Congresso, votar os vetos que o Bolsonaro fez à Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo, que mostra. Eu estava lendo a lei do Paulo Gustavo, gente, uma coisa muito interessante, porque coloca a transparência, né? Traz essa coisa da transparência dos recursos, que este prefeito, sem vergonha, não teve nenhuma. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, eu acho a Lei Rouanet horrorosa. Horrorosa. Ela é uma lei que foi criada no governo Collor, junto com o fechamento ali do Ministério da Cultura, né? Virou Ministério da Educação e Cultura, como uma forma de transferir as políticas públicas para o mercado. Né? Então, são as empresas que decidem quem vai ser apoiado, mas por dinheiro público. Ou seja, a empresa usa o dinheiro público para patrocinar o artista, só que ela é que tem a fama de ser o patrocinador. Ela não é. O patrocinador é o povo brasileiro, não é a empresa. Então, acho cruel em vários sentidos. Primeiro, porque o governo não está pensando em política pública, transferiu esse papel para o capital, para o grande capital, usa o dinheiro público para fazer divulgação de empresa, né? Porque elas dizem que elas são as patrocinadoras e associam suas marcas a artistas que, de alguma forma, vão dar uma visibilidade menos cruel, né? Àquelas marcas. Mas era a lei que a gente tinha, né? E eu não podia usar. Assim, as pessoas não sabem, mas música popular brasileira não podia usar 100% de dinheiro de lei de incentivo. A gente podia usar no máximo 30%. Então, se uma empresa fosse patrocinar um show de música popular, ela teria que botar 70% de dinheiro dela e 30% de dinheiro público. Então, só os grandes artistas eram patrocinados, porque isso era interesse aí dos grandes bancos, né? Aí era Itaú, Bradesco, as companhias de seguro, essas coisas. É uma lei horrorosa. Eu não usei porque não podia. Se eu pudesse ser 100%, eu teria usado, porque eu acho que a cultura tem que ser patrocinada. E é uma mentira dos liberais de que os países democráticos, liberais da Europa e dos Estados Unidos não financiam sua cultura. É uma mentira. Até outro dia tinha uma coisa maravilhosa, que foram bilhões da CIA para o cinema americano. Né? E isso está documentado, porque cultura é a exportação do seu modelo de vida. Né? O sonho americano foi exportado pelo cinema americano. Né? Até 30, 40 anos atrás, quem tinha ganho a Segunda Guerra era a Rússia. Agora, não, foram os americanos entrando em Dunkerque que salvaram a Europa, porque o cinema americano fez isso. A Inglaterra botava dinheiro pesado na música popular. Aqui não, não podemos, a cultura não serve de nada, é uma mentira, é a exportação do país, a exportação dos nossos valores. Mas eu não usei, porque eu não podia. Eu usei uma vez uma lei para fazer um DVD que ia virar
ia passar no cinema também. Acabou que não passou no cinema. Eu fui punido com uma multa que custou mais do que tudo que eu recebi. Então, assim, foi a única vez que eu usei. E foi num governo do Lula que eu fiz o projeto. Fui punido no governo da Dilma. E isso não fez mais diferença para mim do que falar do governo deles. E ainda coloca a gente como corrupto, que diz que a gente recebe dinheiro que a gente não recebe, e que por isso a gente não fala mal do governo. O governo não tem nada a ver com esse dinheiro, é o grande capital que tem a ver com esse dinheiro. Então, assim, a Lei Rouanet é muito mal entendida, mas eu não acho que seja ignorância, não. Quem lançou essa narrativa foi de má fé mesmo. Foi para dizer que a gente recebe dinheiro público para não fazer nada. Quem recebe dinheiro público para não fazer nada são os militares, né? Porque nunca tiveram uma guerra. Estão há anos recebendo dinheiro público para não fazer porra nenhuma. Ou, no máximo, atacar o próprio povo brasileiro, né? E nós é que passamos por aproveitadores, mamando na pera. Eu nunca usei essa lei. Nunca usei. A maior parte das pessoas que conheço nunca usou essa lei. É revoltante essa história. E essa história das prefeituras é outra coisa que acontecia muito. Assim, eu já passei por situações que a vontade que dá é levar a negociação até o final e entregar para a Polícia Federal. Porque já tive várias vezes pedidos de falar, ó, o seu cachê é X, vou te dar 2X, você me devolve X. Mas você diz que o cachê é 2X. Eu não vou fazer. A vontade que dá é fazer isso, chegar até o final e entregar para a Polícia Federal. Agora, eu sei que se eu fizer isso, eu nunca mais faço show em prefeitura nenhuma. Então, nunca fiz isso. Mas nunca aceitei fazer também. E esses caras também devem estar devolvendo troco, sabe? E aí ficam posando de incorruptos, né? De que cuida bem do dinheiro público, cuida nada. Né? Atrás de todo corrupto de todo anticorrupto tem um corrupto enorme escondido, né? Assim, é revoltante. Leone, e sobre o veto, né? Porque eu acho o Bolsonaro criminaliza demais a cultura, a arte, agora, então, com essa juventude, Anitta, Pablo Vittar, Ludmilla, que abertamente, né, estão defendendo o voto no Lula, trata artista como um bandido, né? É impressionante o como ele ataca, né, de maneira constante a classe artística. E aí vem duas leis, né? Duas leis durante o período da pandemia para tentar minimizar um pouco o impacto que foi na pandemia para a classe artística como um todo, gente, porque as pessoas ficam falando, mas assim. Eu fico muito brava quando dizem que cultura não gera riqueza, né? Não gera só uma riqueza cultural, gera uma riqueza material, né? Pela quantidade de investimento que se tem, de trabalho, né? De trabalhadores envolvidos, da cadeia, porque é uma grande cadeia de produção que vai gerar também a vinda de público, às vezes para determinadas cidades que não tem aquele público, que vai movimentar o comércio, enfim, é uma cadeia produtiva. Então, além de tudo, estúpido atacar a cultura, estúpido em termos econômicos, em termos políticos, tudo. Essas duas leis poderiam estar ajudando minimamente o caos que foi a pandemia para o setor cultural. E ele faz os dois vetos. Eu não sei, né? A gente não está com ninguém na redação aqui para ver se já foi votado ou não foi votado os vetos, mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque talvez por essa lei que foi emergencial para a pandemia, a gente pudesse pensar uma coisa diferente para substituir a Rouanet. Gente, eu faço parte de um grupo chamado GAP, que é Grupo de Ação Parlamentar, que são alguns artistas, compositores, produtores de disco, tudo mais, que a gente vivia indo ao Congresso falar com os legisladores, né, para pedir leis favoráveis à cultura. E uma das coisas que a gente estava discutindo antes do golpe era mudanças na Lei Rouanet, que a gente achava muito ruim. Né? Assim, eu acho que principalmente isso, deixar o mercado decidir o que vai ser feito,
é a pior desgraça que podia acontecer. E depois ficam reclamando, não, porque só os grandes artistas que são patrocinados, como se a culpa fosse dos artistas. A culpa é das empresas. Elas querem os grandes artistas. Elas não querem os artistas pequenos que não vão agregar nada à marca dela. Assim, a culpa é do mercado, a culpa é das empresas, a culpa é da lei, não é dos artistas, né? Se só o Gil e o Caetano são beneficiados, não é culpa do Gil e do Caetano, é das empresas que só querem esses artistas para agregar as suas marcas. E o Bolsonaro tem essa coisa muito doida contra a classe artística, que é só mais um inimigo. Né? Outro dia eu estava vendo alguém falar, que eu achei muito interessante. Sei lá, o Lula, no discurso dele, ele fala, não, eu sei o problema de vocês e eu vou encontrar uma solução. O Bolsonaro não é assim, eu sei o problema de vocês, eu vou matar os inimigos que provocam esses problemas. Ele não vai resolver, ele vai matar quem provoca. E os artistas são parte disso. Eu vou matar os artistas, porque eles são parte do problema. Eles pegam dinheiro público, eles pegam dinheiro que poderia estar indo para medicina, o que também não é verdade, porque ele também não bota o dinheiro lá na saúde, ele não bota o dinheiro nos outros lugares. É só porque ele precisa de inimigos. E ele elegeu a classe artística, porque a classe artística mais vocal até ele ser eleito era majoritariamente esquerda. Se pegar as pessoas que têm acesso, né, à grande mídia, se pegar o Caetano. O Caetano nem é, o Caetano era um liberal até outro dia. O Jones Manuel é que fez ele deixar de ser liberal. Mas pegar, em geral, as pessoas são mais de esquerda. Né? Hoje em dia nem é. A classe que tem acesso aí à mídia, o pessoal do sertanejo, é francamente bolsonarista. Esse ele não quer matar, não sei porquê. Né? Você tem artistas e artistas. Talvez ele não considere esses artistas. Talvez a gente tenha que pensar, será que são artistas mesmo? Não sei. É uma discussão que não cabe aqui. Mas, assim, a gente é inimigo. O agronegócio, né, Leone? É o pessoal que exatamente. Exatamente. Só aí, pegar uma caroninha no assunto sobre a renúncia fiscal, né, Leone? Você manifestou aí uma crítica contundente e tal, só para lembrar que a renúncia fiscal ela é usada em vários setores, né? Indústria automobilística, na indústria de uma maneira geral, tal, porque é uma maneira de gerar emprego. Eu participei, eu estava no MINC na época dessas discussões. Não é, Julinho, é uma desculpa, mas não gera, né? Você faz renúncia fiscal, por exemplo, a gente viu a quantidade de empresas fechadas automobilísticas que não garante emprego nenhum, ao contrário, né? Um dos argumentos, né? Mas a menor renúncia fiscal que existe é a da cultura, né? Que é a Lei Rouanet, que é a mais famosa, a mais espancada de todas, né? Muita gente dizia, muitos artistas, inclusive, diziam isso no MINC na época, que acabar com a Lei Rouanet, que a Lei Rouanet em si não é ruim, que ela tem que ser modificada, ela tem que ser recalibrada, que acabar com ela é meio que jogar água suja com o bebê dentro, né? Sabe? Era uma posição meio geral lá, inclusive do próprio Juca Ferreira, etc., né? Que você pode, que você tem a CNIC, que é a comissão que analisa os projetos, né? Metade da sociedade civil, metade do próprio ministério. Então, na verdade, quem escolhe os projetos não é a iniciativa privada, né? Os projetos devem ser apresentados para a iniciativa privada. Não sei o que você acha disso. Você acha que a Lei Rouanet tem que acabar mesmo ou ela ainda tem algo a ser aproveitado ali? Eu não sei. Eu acho a Lei Rouanet ruim por conta de não ser o Estado que comanda quem vai receber esses incentivos. Talvez não precisasse ser o Estado, talvez pudesse ser alguma coisa coletiva da sociedade civil, mas não as empresas. Eu acho que as empresas é o pior dos mundos, é deixar, né, a raposa tomar conta do galinheiro. Sim. Eles nunca vão fazer nada pela cultura. Leone, depois você conta um pouco dessas suas vidas ao Congresso, mas eu vou pedir para o Teseu se despedir, porque ele precisa sair, que ele está lá na luta. Pessoal. Não, só para falar uma coisa para o Teseu, precisar de mim no sindicato, conta comigo, cara. Massa, Leone, vamos precisar, tá? Bom saber disso. A Fro já tem seu contato, a gente vai precisar sim, vamos chamar, fazer um bate-papo, uma palestra, chamar na universidade lá na nossa região.
que precisa muito desse fomento à cultura, conhecer a história, né? A história, ela é marcada por aprendizado, só não aprende com a história quem realmente não quer ou está mal intencionado, mas a sua vida, a sua luta é carregada de história importante para que a gente aprenda muito e faça diferente no futuro, né? Então, só agradecer você, um grande beijo, Leone, Fro, Julinho, Marcelo, é sempre um prazer estar com vocês, e Leone, espero que a gente consiga fazer, sim, essa chamada lá e a gente faça esse debate, esse bate-papo e a gente consiga fazer mais uma trincheira de luta para avançar e não para resistir. Beleza, Teseu, beijo grande para você. Eu vou aproveitar essa paradinha aqui. Guilherme, bota aí, teve mais 2 superchats. Tem gente aqui super agradecendo o Leone combativo. Que bom que o Leone está aqui. E a gente quer o Leone mais vezes aqui. O Leone sempre tem um papo bom, sempre tem muita coisa para dizer. Queria agradecer ao César Fábio Miller. Ele fez 2 superchats, um atrás do outro. O comunista muito longe do centro. Lamento. Eu não entendi, César, o seu comentário. E o outro, tudo se resume na influência sobre os eleitores para votar no Lula. Esse eu acho que eu entendo, que a gente tem que fazer a disputa, né? Para que, por exemplo, eu não quero mais saber do Ciro, não tenho que convencer o Ciro de nada. Eu tenho que convencer cirista. Eu vou conversar com o cirista, porque tem uma coisa interessante, viu, gente? Dos 8% que ele tinha, só 4% era cirista, esse cirista aí que você acha complicado, Leone. Os outros 4% podem mudar. E são 4% que decidiriam a eleição no primeiro turno se as pesquisas continuarem como está. Então, a gente tem que dialogar com o cirista, sim. Nós temos que ficar o tempo todo dialogando. A gente está vendo um monte de cirista de 2018 já lulando agora. Mas a live com o Gregório já fez isso, gente. Bom, eu vou passar para o Marcelo e depois devolvo a palavra para o Leone. Gente, só um minuto. De novo, gente, olha, tá muito baixo a interação de vocês com o próprio Leone, mas com a live. Curtir, se inscrever no canal, tornar-se membro. Olha lá, Julinho e Marcelo são 2 jornalistas. Todas as vezes eu falo isso aqui. Eles ficam lá na redação, trabalhando cotidianamente, sábado, domingo, feriado. A redação abre 5h30, o Plínio já está lá. Só fecha, gente, meia-noite. Então, essa galerinha que vocês estão vendo aqui na telinha produzem matérias consistentes, de qualidade. Marcelo ontem escreveu uma matéria sobre o Dataforum, pegando vários pontos que foram trend na rede, maravilhosa, enorme, muito importante, muito interessante. Dava um quadro geral do que foi vários assuntos importantes na rede. E aí, assim, esses meninos, eles comem, pagam boleto, né? Pagam aluguel. E a gente precisa de vocês para manter esses jornalistas escrevendo coisas Gostei bacanas. Gostei do meninos. Esses meninos. Eu estou aqui cercada de meninos. Então, por favor, comunidade Fórum, nos apoiem, principalmente tornando-se membro. Por quê? Porque é uma quantidade muito pequenininha. R$7 por mês é menos que uma entrega de iFood que você pede. Muito menos. E você garante, a gente tem uma perspectiva de que vai receber X por mês. Então, a gente consegue se planejar. Por isso é tão importante ter membro no canal, tá? Então, de novo, o nosso apelo para que você apoie, de fato, o jornalismo independente. E a gente está aqui com 2 grandes jornalistas que fazem trabalho diário na Fórum. Marcelo, querido. Leone, você citou mais de uma vez o livro do Mark Fisher, que é um livro que eu adoro, é maravilhoso. E o subtítulo desse livro, né, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo, né? E eu também dou aula e eu sempre jogo isso
para alunos, porque vamos imaginar o fim do capitalismo, é um exercício que eu faço às vezes. Ou vamos imaginar o fim da heterossexualidade, né, que também é o fim do capitalismo, e é sempre algo muito complexo. Mas o Mark Fisher, eu acho que ele dá algumas chaves ali, pela arte, pela cultura, né, até o contraponto, aquele mundo sisudo que o Fukuyama desenha em 89, 90, é o mundo, né, das artes. Né? E aí eu também quero então, fazer a ponte de novo com essa Gloria Groover, Pablo Vittar, MC Tá, Johnny Hooker, esses artistas muito subversivos. Eu acho que eles são muito subversivos. Eles vêm numa época, né? Ali, golpe, depois governo Bolsonaro, né? De profunda resistência a esse neofascismo que a gente vive, né? Então, eu queria saber contigo, eu acredito nisso, eu quero saber a tua opinião, se as artes, a música, ela é esse caminho possível para a gente imaginar o fim do capital. Não sei. A arte é uma possibilidade. Eu acho que ela é muito subversiva no sentido de que sempre que você está criando uma obra de arte, você está criando um mundo. Você está dizendo que o mundo que a gente vive não é necessariamente o único e que a gente tem o direito de imaginar outros. Então, a arte tem sempre essa uma válvula de escape. Por isso que artista também é sempre considerado subversivo, né? Porque a gente está sempre tentando uma coisa nova, não está se contentando com o que tem aí. Mas tem, como a gente estava falando aqui, no caso dos sertanejos, né, negócio, vai ser difícil eles serem subversivos, né, como artistas e criar uma nova realidade. Eu acho que a gente tem artistas muito bacanas e muito importantes nesse momento, né, que estão levantando causas e estão tentando uma arte muito explosiva, né, e por isso também são muito atacados. Mas, assim, não sei se é o caminho, mas sem arte dificulta muito mais, né? Dificulta pra caramba. E também ajuda nessa coisa da alegria, às vezes uma música vira símbolo de uma determinada luta, de uma determinada batalha, e as pessoas cantam juntos, e nada melhor do que cantar junto. Assim, eu sou muito fã de indígenas. Assim, levei os Axanincas para Paris para cantar comigo, eu sou amigo dos Funiôs. Eles fazem tudo juntos cantando. Isso cria uma outra sociabilidade, entendeu? Eu acho assim, cantando ao redor da fogueira, bebendo, tudo é celebrado, e eu acho que a arte ela tem esse papel de celebração, de comunidade. Eu acho que sem ela, a gente fica muito mais uberizado, né, como sociedade, muito mais... Sim, eu acho importante, mas eu também acho que existe uma arte fascista, acho que existe uma arte conservadora. Então, é questão de saber como a gente usa a arte, né? De quem está usando. Eu acho que essas pessoas que você citou são fundamentais nos dias de hoje. São fundamentais porque elas vêm com energia, com uma vontade de se contrapor ao que está aí, que assim, é uma coragem emocionante e que eu acho que contagia outras pessoas. Eu acho que é importante isso. Então, é o contágio da coragem e da alegria, né? Muito bem. Julinho, eu vou deixar você fazer a última pergunta, porque e aí eu quero perguntar uma coisa. Leone, como está a sua garganta? Você está bem? Você recuperou completo? Completo não, mas dá para cantar alguma coisinha assim, porque na quinta passada era impossível. Foram 2 rolos de papel higiênico, o nariz escorrendo, espirrando, tossindo. Eu estava num estado horroroso. Foi Covid ou só gripe? Foi só gripe. Eu fiz teste, aquele autoteste, 3 vezes em dias separados, assim, eu achei até que era Covid, mas não era, ainda bem. Eu conheço um monte de gente que está, né? Assim, sim. Uma galera muito grande, assim, de amigos, de conhecidos que está. Eu, por acaso, não foi, mas talvez, não sei. Eu acho que tem uma gripe agora rolando que também está muito pesada. Ainda bem que a vacina está segurando todo mundo, né? Eu já tomei 4 doses, né? Eu também. Se tiver a quinta, eu vou tomar também. E a da vacina sai com os 2 braços doloridos. Mas, Leone, você fez um Twitter no começo do ano, em janeiro, que repercutiu pra caramba, que fez um baita de
teve um monte de curtida, tal, e foi muito compartilhado, que você dizia as suas razões para votar no Lula, né? E no meio do tweet lá, na sequência, você dizia também que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Queria saber, hoje, por coincidência, a gente começa o programa com o Datafolha e tal, né? Eu queria saber se você continua reafirmando todos esses motivos, aí se tem mais algum, e se você continua afirmando também que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Se o Lula não ganhar no primeiro turno, acho que vai ser caótica a coisa, né? Porque se passar Lula e Bolsonaro, eles vão ficar muito violentos, né? É uma outra eleição, segundo turno, aí tudo que eles vão tentar mobilizar, inclusive, né, toda a galera que é liberal para apoiar o Bolsonaro, o que eu acho uma loucura também, como é que liberal apoia o Bolsonaro com a destruição da economia que está aí, se o Lula nunca teve nenhuma atitude realmente de enfrentamento da classe dominante. Ele deu direitos, né, mais direitos para os pobres, mas ele nunca enfrentou a classe dominante. Não sei esse medo que eles têm de que é. Né? Mas a gente sabe. Eu vi outro dia alguém falando uma frase maravilhosa que o liberal é o fascista de férias, né? Porque na hora que a coisa pega, ele vai para o lado do fascista, né? Se tem a esquerda dele, ele vai para o lado do fascista. Aí eu acrescentei, e o neoliberal nunca tira férias. O neoliberal vai sempre para o lado do fascista, né? Então, assim, seria muito ruim se a gente tivesse o segundo turno. Muito melhor seria o primeiro turno. Mas isso também não me tranquiliza. Eu não sei o que o Bolsonaro está pensando aí com esses militares todos nesses cargos que ele botou e tudo mais. Mas eu acho que a gente ganha no primeiro turno. E eu já venho achando há um tempo. Hoje eu vi na Globo News o Camarote dizendo, mas com esses números o Lula ganha no primeiro turno. E eles nunca tinham admitido isso, já era, não é de agora, né? Se você tirar os votos nulos e os indecisos, não sei o que, o Lula estava ganhando no primeiro turno, mas hoje eles admitiram, então estou feliz. Que a minha vidência está funcionando por enquanto. Eu espero que a rejeição do Bolsonaro também, 60% de rejeição, não dá para. Não, assim, ele não fez nada pelo povo, em momento nenhum, né? Sim. Tudo eu ainda fico muito impressionada. Agora ele caiu para 27, mas eu fico muito, muito impressionada que um fascista desse, que matou 600 mil pessoas só de Covid. Porque, gente, tem uma outra coisa que ninguém está falando, que é morte, né, em excesso, que não precisava ter. Que no Brasil, durante a pandemia, se matou mais, umas 700 mil. De pessoas que morreram porque não fez tratamento de câncer, porque estava lotado e o sistema de saúde estava colapsado, de acidente, de outras doenças, um ataque cardíaco. Chegava no hospital, não tinha uma UTI, não tinha nada, porque estava colapsado. Então, um monte de gente morreu, não só de Covid. E aí, o nível de desemprego, a fome ter voltado. Como é que pode um sujeito desse ainda ter 27%? É muita coisa. Isso, para mim, é mais louco, sabe? Isso me desespera mais. Eu acho que tem um erro da esquerda muito grande nessa história de não ter percebido que o Bolsonaro era um grito contra a democracia liberal, porque a democracia liberal, ela representa o dinheiro dos poderosos, sempre, né? Quando você tem, assim, 80% dos brasileiros rejeitam a reforma trabalhista, e ele passa de lavada no Congresso, você fala, quem eles estão representando? Então, Bolsonaro tinha isso. E a esquerda tem todas as pautas populares para enfrentar isso. Né? Se a esquerda estivesse aqui, em vez de estar defendendo a democracia, estivesse defendendo moradia, comida para todo mundo, reforma agrária, as causas realmente da esquerda, ela podia contagiar o povo. Agora, você pega um candidato feito Freixo, ficar dizendo que ele tem que se aproximar do centro porque isso é uma coisa civilizatória e que o que está em jogo nessa eleição é a democracia, não vai conquistar quem está passando fome. E quem tem solução para isso não é a direita, é a esquerda. E a gente não encampa essas lutas, sabe? A gente fica aqui falando... Quem você vota aí no Rio, Leone? Vou votar no Partido Comunista, claro. Mas eu vou apoiar o Freixo, porque o outro é o Cláudio Castro, né? que é da chacina. Assim, eu vou apoiar o Freixo. Né? Exatamente, mas assim, eu não acho que seja uma... A esquerda ficou muito para a direita.
E o que a gente vai negociar quando estiver no poder? Acho que a gente tinha que estar falando em renda mínima, em moradia, direito de moradia, direito de propriedade da sua casa, creche para as mulheres nas comunidades. Tinha que estar falando de pautas populares, a gente está falando de defender Mas tem a uma democracia. questão que no Rio de Janeiro é peculiar a situação, né? Você tem a milícia, você tem uma base evangélica que é a maior do Brasil, né? E a direita mobiliza isso há pelo menos 15 anos no Rio de Janeiro, né? Se você pegar Sim, o estado que o PT se encontra hoje no Rio de Janeiro, é um Mas estado essa que- corrida para o centro está acontecendo no Brasil inteiro, né? Inclusive na eleição presidencial. Centro, Exatamente. entre aspas. Mas é o que eu estou dizendo, o evangélico também passa fome. Sim, Então, se você for concentrar nas pautas morais, vai ter essa divisão do evangélico para a direita, não sei o quê. Mas se for falar de fome, de direito à moradia, de direito à renda, de direito ao trabalho, não tem evangélico, católico, ateu, não sei o quê. Todo mundo está passando fome. E essas são as pautas da esquerda. E eu acho que a gente está precisando ir para a esquerda. Sabe? Eu acho que esse é o nosso papel, o papel da cultura também. Por isso que eu fiquei tão irritada quando eu vi o ataque à Rita Von Hunt, por exemplo. Porque o que ela fez nada mais do que cobrar que fosse mais à esquerda. Né? O que ela está fazendo é essa pressão, né, que a gente não pode ceder ao centrão. Agora, por outro lado, me parece que neste contexto, esse alinhamento é muito mais, não tem a ver com a eleição, ele tem a ver com pós-eleição, ele tem a ver com o terceiro turno, ele tem a ver como é que a gente garante governabilidade, né, num cenário fascistoide, onde você tem Forças Armadas fazendo esse papel vexatório que vem fazendo e mamando nas tetas do Estado. Não quer perder, minha gente. Os caras agora perderam toda a compostura, é prótese peniana, é Viagra, remédio para calvície, Botox. Estava na picanha no uísque 18 anos. Agora é Sodoma e Gomorra, cara. Os caras já saíram, perderam a compostura. Então, é diante dessa barbárie que Polícia Rodoviária resolveu fazer câmera de gás, que está se pensando numa governabilidade, né, de garantir um terceiro turno aí, de uma forma. Agora, isso só vai acontecer se o povo brasileiro também for convocado a ter um Congresso mais decente. Porque não é possível que a gente continue elegendo os Daniel Silveira, Kim Kataguiri, Moro, Dallagnol. Essas coisas não podem mais ter espaço no Congresso brasileiro. Senão a gente não vai governar. Ô, minha gente, eu quero agradecer o César Fábio Mille, Sonho é Fundamental, a Veranice, quem mais? O César fez... Nossa, César, que bacana, você está mandando um monte de superchat aqui para a gente agradece muito. O neoliberalismo acabou no suicídio dos idosos excluídos no Chile. Verdade, e o Guedes, esse nosso Chicago Boy, que veio destruir aqui, destruiu lá primeiro a aposentadoria chilena. Agora os chilenos estão dando a volta por cima, né? Está enterrando a Constituição do Pinochet, e a gente vai enterrar com a nossa luta essa reforma trabalhista que só uberiza a vida. E, gente, nós temos que enterrar também essa reforma da Previdência. Não pode ficar isso, não. Você imagina a quantidade de gente que vai ficar sem nenhum tipo de seguridade social daqui a um tempo. Que Estado vai ser esse? E enterrar também a EC 95, fazer arte um bebê revolucionário. Veranice, não esqueça de deixar o seu like. César Fábio Miller, outro, a arte, por mais louca que seja, a primeira expressão do ser humano. Reginaldo Castro, muito obrigado por se tornar novo membro. E Andréa Marcolino. Gente, nós chegamos bem ao final. Eu vou... Primeiro, Leone, muito bom te ter por aqui. A gente quer mais vezes. Depois a gente talvez possa falar mais da eleição do Rio. Eu sei que você está de saco cheio de live. Eu dou um intervalo. Vamos fazer ao vivo da próxima vez. Né? Ia ser maravilhoso se fosse ao vivo, né? Mas a gente vai conseguir, né, fazer esse seu show. Quero ir, né? Vem alegria, porque a gente está precisando muito.
Eu queria agradecer o Heiler e o Julinho e pedir, se você pode, tocar uma música para a gente encerrar esse programa, que foi tão agradável. Sim, tem pedido? Não, eu queria, se você puder cantar, se você já souber a letra, porque da última vez eu sei que você ainda não sabia a letra, do Benedetti, que eu acho lindo, Defensa della Alegria, você canta não sei se ela inteira, mas eu acho que ela já está linda. Tá, eu posso tentar aqui. Eu estou ensaiando ela, né, com a banda para o show, isso aqui. Ainda não tocamos no ensaio, mas eu já venho ensaiando em casa aqui para o show. Então vamos tentar. Defender a alegria como uma trincheira, defendê-la do escândalo e da rotina, da miséria e dos miseráveis, das ausências transitórias e das definitivas. Defender a alegria como uma bandeira, defendê-la do raio da melancolia, dos ingênuos e dos canalhas, da retórica e das endemias e das academias. Defender a alegria como um direito, defendê-la de Deus e do inverno, das maiúsculas e da morte, dos sobrenomes e das lástimas, do acaso e também da alegria. Defender a alegria como um destino, defender do fogo e dos bombeiros, dos homicidas e dos suicidas, do descanso e do cansaço, da obrigação da alegria. Defender a alegria como um direito, defendê-la de Deus e do inverno, das maiúsculas e da morte, dos sobrenomes e das lástimas, do acaso e também das maiúsculas e da morte, dos sobrenomes e das lástimas, do acaso e também do acaso e também do acaso e também da alegria. Defender a alegria, defender a alegria, defender a alegria. Uhul! Lindo! Vamos defender a alegria! Lula no primeiro turno. Por favor, para humilhar a gente horrorosa. Beijo, Leone. Grande prazer, Leone. Beijo, beijo. Muito obrigada. Tchau.